Bom dia, meus amores. Hoje, segunda-feira, nós temos a disciplina de português e matemática, tá? E a tia, como amanhã é terça-feira e é feriado, a tia vai deixar a disciplina de história explicada para vocês resolverem, tá? Vocês voltarem a ler, vocês prestarem atenção no que a tia está falando para a gente fechar o módulo 5. Tá bom? Nós vamos continuar na página 10, aonde diz as pessoas e suas famílias, tá? Vocês vão acompanhar a leitura, acompanhar a página e vão responder depois as atividades que tem. Olha só, no passado, quando se falava em família, logo se imaginava o pai, a mãe e muitos filhos. Hoje conhecemos muitos tipos de família. Vocês vão observar a imagem abaixo e vão reparar que em cada apartamento mora uma família diferente. Olha só, tem 4 apartamentos. No primeiro, nós vemos aqui o pai, a mãe e a filha. Aqui nós já vemos já as pessoas mais idosas, né? Que podem ser os avós e os netos. Aqui nós já vemos só o pai e a filha. Aqui nós vemos a mãe e 2 filhas, né? 2 filhos. Então, olha só. Algumas vezes os casais se separam e deixam de morar juntos na mesma casa. Nesses casos, os filhos geralmente moram alguns dias com o pai e outros dias com a mãe. Assim, todos podem aproveitar momentos juntos. Quando os pais se separam, isso não significa que a família acabou. A família se faz pelo carinho entre as pessoas, pelos encontros e pelo amor e apoio que uns dedicam aos outros. Então, olhem só, não é pelo fato dos pais estarem separados que o amor vai acabar, que o carinho vai acabar. Não, ele continua, tá bom? O respeito, o amor, o carinho, né? Os encontros, eles vão continuar. A família continua. Isso não quer dizer que a família acabou, tá? Então, olha só, a gente tem que aproveitar todos os momentos juntos, independente se o pai ou a mãe estão juntos, né? Se a gente mora, ou então algumas crianças moram com os avós, outras crianças moram só com a mãe, outras crianças moram só com o pai. Mas o que a gente tem que entender é que o amor continua, o carinho continua, tá? Isso não se acaba, a família não acaba, continua sendo uma família. Só que aí alguns, né, deixam, né, se separam e moram em outras casas, casas separadas. Mas os filhos continuam os mesmos, o pai, a mãe, e isso não vai mudar, tá bom? Na página seguinte, na página 11, tem assim: madrasta e padrasto. Será que alguém ainda não, né, soube ao certo, assim, a fundo, conhecer a historinha de vocês, para saber se tem alguém aqui que tem madrasta, tem padrasto? Então, vocês vão conhecer a família do Vicente. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era menor. No começo fiquei confuso, porque cada um foi para uma casa. Eu fiquei morando com o meu pai e o meu irmão mais novo, João. Hoje as coisas estão melhores. Aos finais de semana eu sempre vou à casa da mamãe. O papai começou a namorar a Clarice, hoje ela mora com a gente. É a minha madrasta. Ela não é uma madrasta como nos contos de fada. A Clarice é bem legal e ajuda a cuidar da gente. A mamãe se casou com o Rogério, meu padrasto. Ele é engraçado e sempre ajuda a estudar. Mamãe e Rogério tiveram uma filha, a Nora, minha irmãzinha, assim como o João. Então preste atenção, olha só. Os pais de Vicente se separaram, a mãe dele se casou com uma outra pessoa, né? E a mãe e o pai dele se casou com uma outra pessoa. O pai dele, como se casou com uma outra mulher, é a madrasta, ela se tornou madrasta do Vicente. A mãe dele, como se casou com outro homem, se tornou padrasto, tá? E aqui, como ele diz, ele falou que a madrasta dele não é igual nos contos de fada, porque a gente sabe que nos contos de fada a madrasta ela é má, né? E isso não é possível, tá? Aliás, a gente pode até perceber que quando a família se dá bem, todos são legais, todos se respeitam, tá? Todos se gostam. Então, olha só, na primeira questão, seus pais moram na mesma casa, né? Sim ou não?
Na segunda, você tem madrasta ou padrasto? Se sim, como eles se chamam? Se vocês tiverem, vocês vão colocar o nome aqui na segunda questão. Terceira questão, vocês vão completar o texto com as palavras a seguir. Vocês têm madrasta, irmã, pai, irmão e padrasto, tá bom? Aí vocês vão completar aqui, ó. Vicente mora com qual dessas palavras aqui vai se encaixar aqui? O mais novo e com a Clarice. Sua. Você vai dizer, você vai procurar no texto de novo aqui quem é Clarice, tá bom? E vai completar. A mãe de Vicente mora com Rogério, que é o que dele? Vocês vão ler de novo o textinho. Junto eles tiveram a Nora, que é quem? De Vicente. A Nora é quem? De Vicente. Vocês vão olhar aqui, ó. Vocês vão perceber aqui, ó. Viu? Quem é a Nora? Que já diz, tá bom? Continuando, vocês têm a página 11, né? A página 12, aliás, que fala Filhos do Coração. Os Filhos do Coração, vocês vão ler aqui esse textinho que é de Ana Maria Machado, que fala a galinha que criava um ratinho. Quando diz Filho do Coração, são crianças que são criadas por outros pais ou outros familiares, tá? Há crianças que são criadas por avós, tios ou pessoas próximas da família. Aqui você já viu uma galinha criando um ratinho? Vocês vão acompanhar aqui a leitura, vocês vão ler esse trecho da história, tá bom? Que depois, quando a gente voltar na quarta-feira, eu vou perguntar do que se trata essa história aqui, esse trecho aqui, tá bom? Então, como eu estou dizendo, as crianças, né? Algumas crianças são criadas por outros pais, outros familiares. Ou então tem crianças que são criadas por avós, tios ou pessoas próximas da família. Há também crianças que são adotadas por pessoas que elas não conheciam antes. Isso significa que mães e pais foram até abrigos e lares temporários, tá? E essas crianças que ficam nesses abrigos, elas esperam muito por uma nova família, tá? E aí esse processo se chama adoção. Quando essas crianças ficam no orfanato, em abrigos, em lares temporários e esperam por uma nova família, alguém que possa adotar, nós chamamos esse processo de adoção, tá? Toda adoção é acompanhada por profissionais especializados conforme estabelece a lei. Então, não é um processo muito rápido, é um processo longo, porque tem que conhecer a família que vai adotar essa criança, porque tem que ter certeza que essa criança vai ter uma família amorosa, um conforto, uma segurança e uma educação. Então, o processo de adoção não é rápido, tá? Ele é um pouco devagar. Continuando na página 13, vocês vão ver que tem muitas histórias e filmes com crianças que passaram a viver com uma família diferente, que é daquelas, né, que eles nasceram. Aqui nós temos aqui o seguinte, ó. Na animação Tarzan, né, que é de 1999, o pequeno Tarzan ficou órfão depois que seus pais foram devorados por um leopardo. Perdido na floresta, foi encontrado e criado por Kala, uma gorila. Vocês já assistiram o desenho do Tarzan? Então, ele foi criado por uma gorila. Na animação Meu Malvado Favorito, em 2010, Agnes, Edith e Margot são adotados por Gru, que é o vilão do desenho, né, da animação. Então, olha só. O Sr. Ping, na animação Kung Fu Panda 2, de 2011, encontrou o panda em uma caixa, atrás de seu restaurante. Então, ele foi criado, né, pelo Sr. Ping, tá bom? Então, vocês estão vendo que tem, né, crianças, tem desenhos aqui, animações, que mostram que eles não foram criados no lar, né, onde nasceram, né, na família onde eles nasceram, foram criados, né, numa família diferente. Aqui na primeira questão, você já viu algum desses filmes? Vocês já assistiram algum desses 3 filmes ou assistiram os 3? Vocês gostaram? Sim ou não? Qual foi que vocês mais gostaram? Segunda, tente se lembrar de outro filme ou desenho animado que fale sobre adoção. Será que vocês conhecem? Se não conhecem, vamos procurar, vamos pesquisar? A adoção é um ato de amor. No Brasil e no mundo, muitas pessoas aguardam ansiosas para conhecer crianças em abrigos e convidá-las para fazer parte da família delas. Na terceira questão, a gente pode ver que hoje existem muitas crianças que não têm família. Tem algumas que fugiram de casa e outras foram abandonadas. Algumas vivem em abrigos e outras na rua.
tá? Como a gente não pode conversar agora, isso é uma tarefa de casa, na quarta-feira a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre essa questão aqui, tá? Sobre essas situações, né? E como é que quem vocês acham que deveria cuidar dessas crianças? Nessas crianças que vivem em abrigos, né? As crianças que vivem na rua, as crianças que foram abandonadas e as crianças que fugiram de casa. A gente vai comentar um pouquinho, tá? Antes de iniciar a aula do dia na quarta-feira e vamos saber a opinião de cada um sobre essa questão, ok? Aqui nós temos famílias ao redor do mundo, já na página 14. Vocês vão ver. Você já pensou em como vivem as crianças em diferentes lugares do mundo? Vamos conhecer alguma dessas crianças e a família delas? Olha só. Nós temos aqui algumas fotos, tá? Temos 4 fotos, aliás, 3 fotos, desculpa. E na primeira foto nós temos a família de Horácio. A família de Horácio vive aonde? Na Bolívia. Vocês podem ver aqui, ó, na Bolívia, tá bom? Seu pai trabalha em um banco e sua mãe é professora. Na maior parte do ano, Horácio mora na escola. Nas férias, ele fica em casa com os pais. Horácio acorda às 5 horas e vai dormir às 20 horas. Gosta muito de jantar sopa de macarrão. Sua brincadeira preferida é jogar videogame. Então, olha só, estamos no Brasil e Horácio, ele mora na Bolívia, tá bom? Ele vive na Bolívia. E aqui está contando um pouquinho da história da família de Horácio. Aqui nós já temos o Quênia, olha só, do Brasil nós já vamos para o Quênia. Aqui está mostrando a família de Napirai, acho que é Napirai, tá? Pertence ao povo Maasai. Ela tem 8 irmãos, vocês podem contar aqui, ó, tem 8 irmãos. E vive com sua família no Quênia. O Quênia fica onde? Ó, na África, tá bom? A brincadeira de que ela mais gosta é corrida. Seu alimento preferido é leite. Napirai geralmente vai dormir às 21 horas, mas gostaria de ir para a cama mais tarde. Então aqui, ó, já saímos da Bolívia e fomos para o Quênia conhecer a família de Napirai. E nós temos aqui Siluk, tá? Que mora no Canadá. Já saímos daqui do Brasil para ir para o Canadá. E a família de Siluk pertence ao povo Inuit, que vive no Canadá, onde faz muito frio. Olha, vocês podem ver pela foto que lá há bastante neve, tá bom? E Siluk gosta de brincar de neve, na neve, com sua irmãzinha, a Luke. Seu alimento preferido é peixe. Siluk vai dormir cedo no inverno, perto das 18 horas, quer dizer, 6 horas da tarde, né? Siluk já está indo dormir. Então, vocês prestem atenção que nós temos 3 famílias diferentes, tá? Em 3 lugares diferentes, longe do Brasil. E vocês vão completar o quadro aqui na primeira questão. Complete o quadro com as informações sobre Horácio, Napirai e Siluk. Olha só. Primeiro nós temos aqui Horácio. Onde é que ele vive? Vocês vão voltar lá e vão ver. Horácio vive aonde? Na Bolívia, tá bom? Qual é a comida preferida de Horácio? Vocês vão voltar lá e vão saber qual a comida preferida dele. O que que é? Ó, sopa de macarrão. Vocês vão tirar daqui, vão olhar e vão copiar aqui. E a brincadeira favorita dele? Vão retornar e vão ver. A brincadeira favorita dele é o quê? Jogar videogame. Então, essas informações vocês vão escrever aqui no Horácio. Depois vocês vão procurar de Napirai, depois de Siluk. Cada uma das informações está aqui, ó. Tá bom? No rodapé aqui, ó, de cada foto. Não tá difícil, tá muito fácil, é só prestar atenção. Na segunda questão, converse, nós vamos conversar sobre um país que você gostaria de conhecer. Vocês vão conversar aí com os pais de vocês, vão dizer qual é o país que vocês gostariam de conhecer, tá? E aí, como nós estamos colocando isso para a tarefa de casa para vocês fazerem na terça-feira, vão fazer na segunda, quando terminar as outras aulas, já vão começar, né? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Sobre as famílias desse país que vocês gostariam de conhecer, como são e como vivem, tá? Eu quero saber que depois eu vou perguntar para cada um na quarta-feira, presta atenção no que a tia está falando, que na quarta-feira nós temos umas 3 atividades para nós fazermos antes de iniciarmos as disciplinas do dia na quarta-feira, tá bom? E aqui, ó, para explorar, tem uma receita de família. Vocês vão ver a família da Bia e da Giovana. E o bolo de chocolate da avó Dite é uma tradição.
elas fazem todos os anos quando vão visitar a avó no sítio. Então, toda vez que elas vão visitar a avó delas no sítio, a avó Dite tem que fazer esse bolo, é uma tradição já. Olha só, é possível que alguém tenha dito a você alguma vez que determinada receita era da sua avó bisavó, certo? Eu sempre ouço alguma coisa quando dizem que essa comida foi sua avó que inventou, é receita da sua avó, é receita da sua bisavó, tá? Ou então você já tem ouvido falar que está comendo um prato que é uma receita de família, né? Então isso significa que essa receita foi passada de geração em geração, da avó para os filhos, dos filhos para os netos. Então isso vai seguindo de acordo com a geração, tá bom? Se já passou da avó para os filhos vão passar para os netos já vão passar para os filhos dele. Então, isso vai de geração em geração, essa receita, tá bom? E na casa de vocês, vocês vão descobrir, né, alguma receita que alguém tenha aprendido com algum parente ou que sempre vocês façam e que tem muito sucesso nas festas familiares. E vocês vão anotar aqui embaixo. Qual é o nome dessa receita? Qual é o nome do prato? O nome do parente que fez esse prato. Você gosta dessa comida, sim ou não? Você vai marcar o X. Quando vocês costumam fazer comer esse prato? Tem alguma ocasião especial para comer esse prato? Quando vocês viajam para a casa desse parente? Ou então quando é algum aniversário, alguma festa especial, vocês vão colocar aqui. E aqui a quinta questão do lado, vocês estão vendo esse espaço aqui? Vocês vão desenhar esse prato. Se é um bolo, se é uma macarronada, se é uma sopa, né? Se é algum prato, alguma massa, vocês vão desenhar aqui e vão depois mostrar para mim dessa receita de família, tá bom? E aqui vocês vão responder na página 17, vocês vão ler os balões de fala e vão ligar cada criança ao lugar onde ela vive. Nós temos 3 crianças e vocês vão ler cada um aqui, ó. Eu me chamo Kipa, sou inuit e vivo com a minha família no Alasca, onde neva bastante. Já que vocês vão ler, vocês já vão perceber onde neva bastante. Qual desses lugares aqui neva bastante? Só vocês observarem que dá para ligar. A segunda criança, meu nome é Tuia, vivo com minhas irmãs e meus pais na aldeia dos Tembé, um povo indígena do Brasil. Qual desses povos aqui, qual desses lugares aqui é indígena? Só prestar atenção que dá para responder. E aqui, sou o Yannis, vivo com meus pais e minha avó na Grécia. Minha casa é feita de pedra, igual a dos meus avós e bisavós. Então, vocês vão terminar de ler e vão me dizer qual dessas casas aqui, qual desses lugares o Yannis mora. Não tá difícil, tá muito fácil. É só vocês observarem e fazer a ligação, tá bom? Só ligarem aqui, puxarem aqui a resposta certa. E aqui na página 18, vocês vão ler, tá bom? Vocês vão testar aqui, vão ler a tirinha que diz assim: pode ser em uma casa, apartamento, praia, mato ou barraca. Em uma lanchonete, andando na rua ou dentro de um ônibus. O meu lar é onde minha família está. Então, de acordo com esse personagem Armandinho, a casa dele é onde a família dele está, aonde ele chega de carro depois da escola, uma lanchonete ou dentro de um ônibus. Só uma resposta está certa e depois vocês vão marcar. Vão ler de novo a tirinha e vão ver qual é a resposta certa. Aqui na imagem abaixo vocês estão vendo a cena, né? A imagem do filme Procurando Nemo de 2003. Os 2 peixinhos são pai e filho. Você já assistiu esse filme? Eu já, várias vezes. Acredito que vocês também, né? Então nós podemos dizer que existem muitos tipos de família. A do Nemo tem 2 integrantes. As famílias precisam no mínimo ter 5 integrantes, como no filme. Só podem ser chamados de familiares do pai e a mãe, ou todas as famílias são formadas por pai, mãe e filhos. Uma resposta dessa está certa, tá bom? E finalizando na página 19, vocês vão ler a terceira e quarta questão, tá bom? A terceira fala assim: conforme você estudou, madrasta e padrasto são filha e filho do nosso tio, nossos irmãos, personagens de contos de fadas, ou namorada, esposa ou namorado, marido de pais que se separaram. Apenas também uma resposta está correta. Quarta questão: as famílias ao redor do mundo são todas iguais, pois têm as mesmas histórias, são todas iguais, vestem-se da mesma forma e ocupam o mesmo território. São todas diferentes, com diferentes histórias, tradições e vivem em diferentes lugares, ou são todas diferentes, mas com gostos iguais. Em relação às famílias ao redor do mundo, tá vendo lá aquelas 3
aqueles 3 países que nós vimos lá na página anterior. Então, vocês vão me dizer, são diferentes, são iguais? Vocês vão ler cada alternativa dessa e apenas uma está correta. Então, nós estudamos nesse módulo 5 que existem muitos tipos de família, que algumas têm muitos membros, outras nem tanto. Alguns pais se separam, isso pode acontecer em qualquer família. E mesmo assim, ainda continuamos fazendo parte da mesma família, que pode ficar ainda maior. Madrasta e padrasto são pessoas que namoram ou se casam com pais e mães separados, brincam e cuidam da gente e integram a nossa família também. Adoção é quando as pessoas convidam uma criança sem família para fazer parte da família delas, né, que vão amar e cuidar delas para sempre. E existem muitas famílias diferentes ao redor do mundo. Ok, meus amores? Aqui nós finalizamos nosso módulo 5. Tá? Respondam, estudem, tá bom? Que quarta-feira nós iremos corrigir, nós vamos debater algumas questões e eu espero vocês. Até lá, tá? Beijo, meus amores. Até mais.